Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornal Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvinte e espectador do programa Gente que Fala, boa tarde para todo mundo, seja bem-vindo, 12:04, eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 em Santos. Você nos vê pelas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Eu te convido para curtir as nossas páginas na internet, ouvir os nossos podcasts no seu agregador, na sua plataforma preferida e acessar o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Participe fazendo perguntas aos nossos convidados. Os telefones são 3289-3580 e 5052-5555. Quarta-feira, dia de falar de saúde aqui no programa Gente que Fala. Eu apresento a partir de agora aqui à minha esquerda, você vê pelas imagens, Dr. Cláudio Roncati, cirurgião plástico, diretor médico da clínica MEN Saúde do Homem. Dr. Roncati, seja bem-vindo ao Gente que Fala. Eu que agradeço mais uma vez esse convite, é uma honra para mim estar nesse programa que fala de coisas importantes para a nossa população. O prazer é todo nosso, doutor Roncati. Agora também aqui à minha esquerda, a doutora Albertina Duarte, ginecologista, obstetra, coordenadora do Programa de Saúde do Adolescente, também coordenadora de políticas públicas para as mulheres do Estado de São Paulo. Seja bem-vinda, doutora Albertina. Muito obrigada, é uma honra estar aqui. Eu acho que sempre que a gente faz um serviço de utilidade pública, a gente fica muito feliz. Então, obrigada pelo teu carinho, Luiz, e por tua competência de todo mundo aqui. Obrigado pela presença, doutora. Passando agora aqui para a minha direita, Cristiane de Murville, psicóloga, escritora, ilustradora, especialista em psicodrama e orientação profissional. Seja bem-vinda, Cristiane. Eu que agradeço essa oportunidade, muito obrigada mesmo, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. E fechando a nossa bancada, doutor Álvaro Gradim, médico pneumologista. O doutor Álvaro é presidente da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, a FEPESP. Seja bem-vindo, doutor Álvaro Gradim. Obrigado, nós agradecemos a oportunidade de estar aqui, poder falar um pouco de saúde, um pouco especificamente das doenças do aparelho respiratório e comentar um pouco de vacina e um pouco do coronavírus. Vamos lá. Neste momento, né? Por acaso, né? Vamos passar. Vamos passar. É a palavra de ordem agora, coronavírus. Vamos falar a respeito deste tema. O número de pessoas infectadas pelo coronavírus no mundo se aproxima de 100 mil, atingindo 80 países e causando mais de 3.200 mortes. No Brasil, o Ministério da Saúde vai ampliar a capacidade para diagnóstico nas próximas semanas, quando serão distribuídos 30 mil kits para teste específico para o Covid-19. Isso porque o número de casos suspeitos segue crescendo. Hoje são 488 e a população questiona a demora para que eles sejam confirmados ou descartados. Esse é o ponto, doutor Gradim, que eu queria começar a fazer aqui a nossa avaliação. Por que essa demora para que os casos sejam confirmados ou descartados? Bom, nós estamos com um vírus novo que foi descoberto no final do ano passado, né? Então, realmente, é muito pouco tempo ainda que se tem a respeito dele. Apesar de que nós temos, desde 1960, uma série de outros coronavírus, né? Que já existiam e que existem aí que nós convivemos. Eu acredito que, assim como o H1N1 está sendo um pouquinho alardeado, um pouco a mais do que realmente é, eu acredito que também todos nós poderemos ter o coronavírus em determinado momento e desenvolver ou não desenvolver a doença. Isso dependendo do nosso sistema imunológico, da nossa defesa, do nosso estado geral. Vírus que como qualquer outro deles, e que é um vírus novo que está nos atingindo, e atingiu de repente uma situação e a China tomou as proporções exatamente pelo número populacional que eles têm, que é muito grande. Tá? E as áreas que estão vindo infectadas são exatamente pessoas que vêm da área ou do norte da Itália, que são onde já teve imigração, e da própria China ou então do Oriente, de uma maneira geral, daqueles outros países do Oriente.
Eu acho que isso vai chegar de uma maneira assim que nós não podemos também nos preocupar. Com relação ao diagnóstico, realmente é algo que até nós estamos conseguindo, eu acho que até em pouco tempo, chegar a um teste, a um kit que possa fazer realmente o diagnóstico precoce do vírus para poder afastar se não é um H1N1 ou se é uma gripe comum, se é outro processo viral qualquer que está aí. Então eu acho que nós não podemos queixar disso não. Eu acho que até foi um tempo recorde para nós já termos hoje no Brasil um kit. Muita gente até hoje ainda não tem o kit. E a gripe também mata, né? Exato. Eu acho que as pessoas esquecem na proporção, se nós pensarmos no mundo quantos casos de gripe matam, né? Exatamente. Estou dizendo que a gripe ainda mata e mata no mundo, e nós temos a vacina da gripe, né? E nem todas as pessoas aceitam essa vacina, né? Sarampo mata, né? Dengue Sarampo mata, né? Exatamente, Então, não. E por que não o vírus da gripe, né? É o que ela falou, o Exatamente. vírus da gripe. Quantas pneumonias virais a gente trata por aí? Às vezes passa assintomático, não é isso? Você tem uma pneumonia viral, ela praticamente não se manifesta um certo mal-estar, você tem, e quando você por acaso passar por um médico, por um exame clínico e talvez até chegar a uma radiografia, você vai ver que teve um quadro, está com um quadro pneumônico viral e assim por diante. Mas o teu estado geral não permitiu ter grandes modificações, é isso aí. E quem mata com mais de 50 anos, as grávidas e as crianças até 2 anos. Exatamente. Né? Quer dizer, E aqueles que já têm o sistema imunológico dele completamente deprimido por alguma outra doença de base que a gente não sabe que ele tem. Então, realmente, esses casos, inclusive, a gente não sabe quais são as outras complicações que esses indivíduos que já faleceram poderiam ter no seu organismo e que predispuseram e automaticamente ficaram. Foi mais fácil, a evolução do caso foi mais fatal. Doutora Albertina, as decorrências das gripes matam, né? Dependendo justamente do estado imunológico de cada um. Eu acho que está faltando, assim, eu vejo o mapa agora dos casos, né? Então você vê, por exemplo, Singapura tem 102 casos e que não teve, para uma população de 5 milhões de habitantes, é muito, mas que até agora não teve nenhuma morte. Então a gente percebe assim que os casos de morte são nos países que de alguma forma não se prepararam ou não tem um sistema público de transporte, de conglomerações. Eu acho que depois do carnaval nós vamos estar atentos, né? Porque teve muita recepção de imigrantes. Mas Singapura é um exemplo de democracia, de cultura, de educação e de alimentação boa, né? Então, eu estou muito bem diferenciada, né? Porque meu filho está lá e quando eu disse... E quando eu disse para ele, eu disse, mãe, quem tem que ter cuidado é você. Quem está aí no meio do carnaval, tem mais de 50 anos, está aí nos hospitais de altíssimo nível, que onde as pessoas vão estar agora. Exatamente. Meia hora depois do Einstein tinha tido caso, né? Então, eu estou dizendo isso para dar esse contra-exemplo, porque o que nós precisamos nos preparar, sim, nós tivemos um carnaval agora, recebemos muitos turistas, tivemos grandes conglomerações, então, não excluindo o carnaval, mas vendo as medidas. O Japão, por exemplo, está pensando em adiar as Olimpíadas, já está todo mundo de máscara. Então, agora, a gente tem Itália, tem Espanha, vai ter Portugal, quer dizer que são países que realmente essa cultura da prevenção não existe, né? Então, nós temos aqui no nosso país uma coisa muito importante que é o calor, né? E o calor mata o vírus também. Então eu acho que a gente tem que aproveitar algumas coisas boas ainda. Agora, vamos fazer uma pergunta. Quem tem a vacina da gripe, né? De alguma forma pode estar protegido o sistema imunológico, porque a minha pergunta. Agora, eu tive casos de H1N1 em grávidas, que foi uma coisa gravíssima. Tive que estar muito preocupada, as medidas de hidratação, então a preocupação com as grávidas sempre, né? E com as crianças e com as mulheres com mais de 60 anos. Quais são os efeitos psicológicos deste momento sobre a população brasileira? Porque tem muita gente que entra em paranoia. É verdade, muita gente fica assustada. Eu acho que as pessoas ficam muito assustadas. Então, nesse sentido, eu acho que é importante acalmar também a população e oferecer coisas simples. Então, é o que eu diria assim, no momento agora, cada um cuidar de melhorar a sua imunidade. Então, existem coisas simples, como vitamina C.
né? Vitamina C, própolis alcoólico verde, própolis verde alcoólico, Muito vocês bem, são médicos. muito bem. Quer dizer, são detalhes assim que são pequenos, mas que são coisas palpáveis que as pessoas podem fazer para se sentirem mais seguras e tranquilas em relação a isso, né? Perfeitamente. Então, melhorar a própria imunidade. E não ficar muito Se tempo sem né? se exercitar, se alimentar bem, né? mas esses detalhes, vitamina C e própolis alcoólico verde. E não ficar muito tempo sem comer, almoçar, Não, uma das coisas é tomar evitar café, jantar. conglomerações, evitar exatamente aquelas quando se aglomera muitas pessoas, independente do Gradim, lance. nesse aspecto aí, os homens casados, eu não sei se você é casado, Sim. nós homens casados estamos bastante felizes, né? E cabe aqui uma brincadeira para nossa psicóloga aí, deixar a população mais tranquila, não é porque as mulheres não querem mais viajar, não querem ir ao shopping, não querem ir ao restaurante. A economia é brutal. Resguardo total. Ai, né? Fazer Só um minutinho para completar. Quer dizer, e a questão da higiene, né? A higiene Sim. das mãos, a higiene Perfeito. pessoal, evitar levar a mão no rosto, evitar levar a mão perto dos olhos, enfim, esses cuidados básicos que a gente tem que ter, independente de qualquer coisa, mas principalmente agora. Doutor Rocati, qual é a possibilidade de ter muita gente por aí com o coronavírus sem saber exatamente que é o coronavírus, estou com gripe, vou tomar lá o meu antigripal, vou fazer o que eu faço sempre, não vou ao médico e assim fica, e de repente isso até subestima os números, né? Bom, eu vou te contar um caso interessante que aconteceu comigo, não é? Há alguns anos atrás. Atendendo num pronto-socorro, veio uma senhora com uma criança que tinha um quadro clássico escarrado de sarampo, sinal de Koplik e tudo, inclusive. E eu disse, olha, não se preocupe, tá com sarampo, a senhora vai fazer isso e aquilo. Tá vendo? Eu vim aqui terça-feira e o doutor Chaves não fez o diagnóstico. Eu digo, mas o doutor Chaves, nem Jesus Cristo, nem ninguém podia fazer esse diagnóstico terça-feira, porque ele tinha pródromos. Isso aí podia ser qualquer coisa. Então, isso que você está falando são aqueles sinais prodrômicos que você já está transmitindo o vírus e você não tem a doença ainda. Então, isso acontece em qualquer patologia infecto-contagiosa, né? Especialmente as respiratórias, não é, Gradinho? exatamente. Então, veja só, Mauro, eu acho que vai acontecer o seguinte: nós vamos ter esse coronavírus, ele virá, e as pessoas vão ganhar imunidade natural. Realmente, é o que eu falei. Não acha? Provavelmente todos Porque nós vamos passar por ele. É regra geral de É tudo. o que acontece com todas as doenças infecto-contagiosas respiratórias. Eu Então, não sei acredito- se eu respondi, entendi a sua colocação, mas veja, aquela coriza, aquela coisa, pode ser um resfriado comum, pode ser uma influenza, pode ser H1N1, corona. pode ser o corona, pode ser o que for. Ué, Né? você- E o sujeito pode parar por aí, mesmo sendo o coronavírus, não é, Grandim? Exatamente, ué. Ele transmitiu para alguém. Na infância você não teve sarampo, você não teve catapora, você não teve cachumba, você não teve, como é que falava, cachumba? Coqueluche, essas Coqueluche, era tosse comprida, diaba 4, e tinha os tratamentos mais variados, E desde só fazer para usar nabo complementar, apenas. esse sujeito é um sujeito importante, porque ele vai gerar esta resistência na comunidade. Pessoal, vamos seguir o próximo tema. Domingo agora, dia 8, é o Dia Internacional da Mulher, e o mês de março é todo de alerta para as mulheres, chamando atenção para pelo menos 3 importantes doenças frequentes em consultório ginecológico: a endometriose, o câncer de colo de útero e o câncer coloretal. Tem campanhas massivas nos meios de comunicação por meio de cores amarela, lilás e azul marinho, respectivamente. Doutora Albertina Duarte, aliás, é quase amarelo, lilás, azul marinho, mas é quase um março rosa, né? É quase. É quase. Eu acho que as cores, né, da escala de cores são importantes para chamar essa atenção. E a questão do câncer de colo de útero, quer dizer, na verdade, essa alerta do coronavírus podia ser alerta do câncer de colo de útero, que realmente pode ser evitada. Com Papa Nicolau que você faça todo ano, nenhuma pessoa morreria de câncer de colo de útero, e principalmente nós temos a vacina do HPV, que previne em 90% os casos de câncer de colo
de útero. Então, veja, nós estamos falando de um vírus novo. E a minha preocupação é com as doenças antigas, porque o Brasil morrem 5.000 mulheres por ano por câncer de colo de útero. Tá brincando. 5.000. Então, muito mais do que vai matar na América Latina. São vírus velhos. O professor Pinotti, quando fez a tese de catedrático, ele disse assim, a doença, o câncer de colo é uma doença que tem vacina, o câncer de colo de útero. Então, tem vacina, tem a vacina do HPV, que pode ser dada para todas as mulheres, não só para as crianças, para os adolescentes, mas nos adolescentes gera muito mais imunidade. E a vacina do HPV, ela está em muitos estados do Brasil estocada e vencendo. E vencendo por falta de uso. Por falta de uso. E por que, doutora? Por quê? Porque existe a ideia de que porque é uma doença relacionada com a sexualidade da mulher. Quer dizer, a ideia é que você dando a vacina, você incentiva a sexualidade da pessoa. Então, muitos estados, São Paulo foi o campeão, nós tivemos que fazer uma grande campanha nas escolas e fizemos várias videoconferências e fizemos uma pesquisa. Muitas mães acreditavam que dando a vacina incentiva a atividade sexual das meninas, quando os meninos também podem tomar. Essa é apenas uma patologia sexualmente transmissível. Nós temos outras muito piores. Né? Piores. Então, veja, se você faz o Papa Nicolau, você realmente... Então, tem tratamento e prevenção. Prevenção, Papa Nicolau, diferente do coronavírus, que está todo mundo louco. Então, eu gostaria de que tivesse as doenças que nós já temos das mulheres. E se você tem também o papiloma, o condiloma, que antigamente se falava, na região anal, você vai poder ter também câncer, câncer do colo retal. O Estado oferece condição, capacidade para que se atenda a um número grande de mulheres aqui em São Paulo? Olha, certeza absoluta que se São Paulo, se o Brasil fosse São Paulo, quer dizer, não só São Paulo está... eu sou portuguesa, então tenho muita honra de estar em São Paulo. Não estou defendendo porque eu sou paulista, né? Porque eu sou paulista. Sou brasileira. Eu sou brasileira, acho que eu sou a portuguesa mais brasileira, imitando Vinícius, que ele dizia que ele era o branco mais negro do Brasil. Eu sou realmente a portuguesa mais brasileira do Brasil. E um pouco nipônica também. Um pouco nipônica, porque sou casada com japonês, então eu sou uma ONU lá em casa, né? Então, mas eu tenho certeza... Bacalhau com hashi. Ai, bem... Sensacional. Comida japonesa e os japoneses comem comida portuguesa, né? Bem, então acho que a coisa mais importante é dizer que São Paulo não só atende São Paulo, como atende outros países da América Latina, e 30% do SUS vem para São Paulo para se tratar. O ICESP, se você for agora, você vai ver a quantidade de pessoas de outros estados. E os veículos parados nas adjacências, trazendo de todo o resto do país. Né? Então, agora, o Papa Nicolau, pelo amor de Deus, é barato. É muito menos caro do que um kit desses, né? Exatamente. Então, tem tratamento, tem diagnóstico, quer dizer, tem prevenção. Quer dizer, prevenção, então não é para morrer nenhuma mulher de câncer de colo. Houve a questão psicológica também nesse aspecto com a Cristiane. Mães que acham que com a vacina do HPV isso vai incentivar a sexualidade, enfim. Então, isso é questão de desinformação, né? As pessoas precisam estar bem informadas, ter acesso à informação e saber a respeito, quer dizer, tem essas preocupações. Eu entendo, a mãe está preocupada com a filha, quer dizer, precisa estar junto, ver o que realmente está acontecendo ali, né? Com essa mãe, essa preocupação dela, é uma questão a ser passar a informação para que possa se acalmar em relação a esse tema. E a informação não incentiva. Falar de violência, falar de sífilis, não incentiva ninguém. Como falar agora de coronavírus, não incentiva ninguém a se contaminar.
falar sobre alguma coisa de risco incentiva você a prevenir o risco. Precauções, claro. Eu acho que nós temos um grande problema social hoje, aliás, e até alguns colegas na área médica desaconselham a vacina. Eu sou violentamente, você sabe disso, pediatras aos montes que fazem esse tipo de discurso de que não faz, não adianta, você vai estimular isso, não é isso. A gente está aqui, por exemplo, quando eu falo de vacina, por exemplo, a campanha da vacina do sarampo, quanta vacina ficou estocada, quanto que se perdeu, nós para atingirmos 60%, fez quantas prorrogações da campanha de vacina. O que seria da tuberculose, da poliomielite e da varíola se não fosse a vacina? Exatamente. A poliomielite foi o maior Exatamente. exemplo. Que sequelas nós temos ainda hoje de pessoas que estão hoje com 60 anos com as sequelas da poliomielite tendo problemas pós-polio. Exato. Quer dizer, então, e quanto que o Sabin foi criticado dizendo que a vacina mata, né? Quanto que diminuiu de tuberculose, né? Exatamente. Felizmente nós tivemos controle. O abandono e as outras, a intercorrência aumentou novamente agora os números de tuberculose. A gente vai voltar um descontinuidade na vigilância. Exatamente, e um desvio com relação aos próprios tratamentos, né? Então nós tivemos sérias coisas para poder ter esse aumento. Mas o que a gente fala, por exemplo, vem agora a campanha da gripe e nós estamos batalhando para que todo mundo tome a vacina da gripe. Exato. Exatamente. E felizmente esse ano o governo está antecipando um pouquinho. O ideal seria até mais cedo ainda, começar já, porque a gente sabe que de 15 a 20 dias, que é o período para a vacina ter uma proteção de cerca de 95% a 99%. Então, e já vou fazer uma propaganda. No dia 25, que é a Feira da Mulher, no pátio do colégio, nós vamos vacinar sim, já vacinamos para sarampo, na praça no pátio, com as enfermeiras voluntárias vacinando. Vamos pedir, nós estamos esperando receber, vamos vacinar sim as mulheres. 25 de março. Eu quero uma grande fila ali inteira, porque nós vamos ter gente. Depois você me passa esses dados que eu vou fazer pela associação ali, que fica ali atrás, na Bittencourt Rodrigues, eu vou fazer banners, eu vou fazer coisas para estimular, para levar, vou fazer convite nas minhas redes sociais. Muito me obrigada. Passa tudo isso, eu vou passar, porque eu sou um defensor extremo da vacina em todos os sentidos. E espaços públicos, porque eu acho que se a gente tem uma oferta fora do posto de saúde, as pessoas vão se mobilizar mais. Então, o Dia da Mulher, a Feira da Mulher, vai oferecer gripe, a vacina do HPV para os adolescentes e vai oferecer a vacina do sarampo. Então, isso é importantíssimo. Gente, deixa eu pedir a licença de vocês para fazer um parênteses. Já a gente volta para o assunto das vacinas, que vai ter uma antecipação da vacina da gripe, né? Nós vamos conversar agora sobre os cuidados da pele da mulher com a dermatologista, a doutora Selmara Catalano, está com a gente por telefone. A doutora Selmara é diretora do Hospital da Pele e coordenadora de pós-graduação do Instituto BWS. Tudo bem, doutora Selmara? Boa tarde, Mauro, tudo bem? Boa tarde a todos aí. Muito boa tarde. A partir de que idade a mulher deve se preocupar com a pele, doutora Selmara? A mulher deve se preocupar com a pele sempre, mas antes até de falar disso, deixa eu corroborar a opinião dos colegas a respeito das vacinas. Prevenção é tudo. Concordo, assina embaixo de tudo que os colegas estão colocando aí em relação à vacina. Obrigado. De verdade. Com relação à pele, que é o assunto em questão, a gente tem que se preocupar sempre, desde a mãe, da criança, acostumar a tomar banhos menos quentes, menos demorados, usar uma boa hidratação, fazer proteção solar, né? Independente do fototipo, independente de ter uma pele mais morena ou mais clara, hoje a gente sabe que só tem as consequências disso mais tardiamente durante a vida, né? No adulto, mas o início disso tudo é lá na infância. Então, a partir dos 6 meses de idade, a criança já pode usar o proteção solar sem problema nenhum, e muita hidratação e as orientações de banho para evitar as coisas que são ruins, né? A alimentação faz parte também, boa alimentação, porque a criança tem que comer comida colorida desde sempre, se acostumar com isso, né? Quanto mais cores tem no prato, mais saudável é essa alimentação. Tem que ter verdinho, né? Então tem muita coisa que você já por conta própria. Já por conta própria, com certeza, desde cedo. Isso pode ser feito
independente de você procurar um dermatologista para orientação. Claro que é importante, principalmente em situações especiais, quando a criança é atópica, né? Quando você tem alguma patologia, mas a prevenção, que é a história da hidratação e da proteção solar, ela tem que ser feita desde o início. Produtos adequados para cada idade, doutora Silmara? Isso existe sim, sabe, Mauro? Existem produtos que são mais para criança mesmo, que os filtros solares são filtros físicos e não filtros químicos, porque a gente tem que ter alguns cuidados especiais. Já na adolescência você precisa de produtos menos oleosos, né, para evitar acne, para evitar algum comprometimento, algum processo inflamatório maior nesse sentido. E na pele do adulto, principalmente na pele do indivíduo mais idoso, você vai precisar meio que intensificar essa hidratação e essa proteção, porque as necessidades vão mudando conforme essa faixa etária, conforme a mudança hormonal, né? Se a paciente ainda está no menacme ou se ela já está menopausada ou não. Isso faz diferença. Então, a orientação do profissional, a orientação do médico dermatologista é justamente para que a gente possa adequar a essas necessidades especiais de cada faixa etária. Muito bem, doutora Silmara Catalano, muito obrigado pelas orientações, pelas informações no programa Gente que Fala. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade, um abraço a todos, uma boa tarde. Boa tarde, até a próxima. Conversamos com a doutora Silmara Catalano, dermatologista, diretora do Hospital da Pele e coordenadora de pós-graduação do Instituto BWS. Eu só quero aproveitar uma dica do que ela falou ali, que é uma das coisas que eu sempre defendo. Evitem tomar banhos quentes. A gente toma banho quente, a gente se desidrata e a gente produz para o aparelho respiratório, você tem uma vasodilatação periférica e no aparelho respiratório você tem uma broncoconstricção. E isso, para quem tem uma patologia crônica do aparelho respiratório, não é salutar. Por isso que a pessoa toma o que é bronquítico, enfisematoso, ele acaba de sair de um banho quente, está respirando com dificuldade, exatamente. E quais seriam essas patologias crônicas? Uma asma, uma pneumonia? Asma, bronquite, enfisema, o chamado DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Enfim, todas essas doenças alérgicas, rinites, rinopatia, rinossinusites alérgicas, essas doenças ele tem que evitar a água, que é o banho quente, porque ele vai causar esse efeito contrário do lado de cá. Nós temos uma vasodilatação. Dilata por fora e contrai por dentro. Contrai por dentro a árvore respiratória. Muito bem. Vivendo e aprendendo, hein? O Ministério da Saúde vai participar da campanha nacional de vacinação contra a influenza como estratégia para diminuir a quantidade de pessoas com gripe nesse inverno. Primeiro, devem ser vacinadas gestantes, crianças até 6 anos de idade, mulheres até 45 dias após o parto e idosos, historicamente mais vulnerável à doença, que pode levar até a morte. O início da campanha está previsto para começar dia 23 de março e não mais na segunda quinzena de abril. Doutor Gradim, o que é que garante que essa antecipação vai diminuir a quantidade de pessoas com gripe no inverno? Exatamente a questão que eu disse do tempo de ação dessa vacina para ela levar uma proteção acima de 95%. Não é 100%, mas ela dá em torno de 95%, chegando às vezes até 99%. Tá? Então, logicamente, se você antecipa mais, com as mudanças climáticas que vêm pela frente, você vai ter exatamente a hora que tem uma proliferação maior dos vírus da gripe. Automaticamente, se você protege antes, isso daí ele vai ter já um mecanismo de defesa maior, tá certo? Na realidade, quanto mais cedo puder fazer, melhor é para o indivíduo que for protegido pela vacina, tá certo? E a minha opinião, e eu acho que essa que corresponde à área médica, todos deveriam ser vacinados. Infelizmente, nós não temos ainda essa condição de vacinar no país todos os cidadãos, todas as pessoas indistintamente. Porque quem é que está as crianças e os idosos e as gestantes, eles estão mais retidos normalmente dentro das suas casas, dentro dos seus locais residenciais. Automaticamente, quem está circulando somos nós, que estamos na vida ativa. E nós que podemos transmitir mais e carregar para lá ou para cá, mesmo saindo de casa, da rua, trazendo para casa e vice-versa. Então eu acho que a vacina devia ser estendida a toda a população indistintamente. Por que tem gente que toma vacina e diz depois, mas eu peguei gripe?
Não, veja bem, não é gripe, as pessoas confundem resfriado com gripe. É o gripe vírus. tem outra. Não é só gripe, são sintomas diferentes. A pessoa acha que gripe, porque está com o nariz escorrendo, que ele está com uma febrezinha, etc, que ele está gripado. Ele não está, ele está com um resfriado, ele está com um processo alérgico, mas não tem nada a ver. A gripe é aquela que a temperatura é alta, é 39,5, 40 graus de temperatura, dá mal-estar, te joga na cama, te deixa o corpo como se você tivesse levado uma surra, realmente. É aquele mal-estar. É um processo longo, e não é um processo de hoje para amanhã, é um processo que se arrasta. Ele tem a incubação, tem todos os sinais, a sintomatologia, tudo que acontece com a pessoa. Então, é aí que vem todos aqueles cuidados, hidratação, tratamento sintomático. Não existe tratamento para gripe. Vai tomar isso, não. É sintomático, é para febre, antitérmica, para dor, analgésico e assim por diante, e uma ótima hidratação. Para resfriado não existe vacina. É o chamado rinovírus, que é o vírus do resfriado. E o vírus da gripe são inúmeros, né? Exatamente, é o que eu falei. Nós temos, para a gripe, nós temos o famoso H1N1, depois o H2N4, né? Acho que é isso, né? Que foi... Agora, essa vacina que será aplicada agora, sempre começa no mês de abril, dessa vez um pouco antes, ela contém os vírus, ou as cepas, né, como vocês da comunidade médica chamam, da gripe do último inverno do hemisfério norte, não é isso? Exatamente, é isso daí que ela faz, porque é esse que vai chegar aqui, é a questão da disseminação do vírus. A mesma coisa nós falamos há pouco do coronavírus, que está lá do Oriente, que está chegando. A mesma coisa está do norte e vem para o sul. Então essa vacina que é produzida a partir daquele vírus que está aqui. Assim como eles também, quando fazem a vacina, é a mistura do vírus que saiu daqui já modificado, porque o vírus tem um processo de mutação muito grande e automaticamente também, ao final do processo aqui como um todo, vai ter uma mutação desse vírus que vai servir para a vacina deles do lado de lá. Doutora Albertina, como o poder público tem lidado com essa questão dos movimentos anti-vacina? Na verdade, eu acho que é uma onda, né? São pessoas intelectualizadas, né? A gente percebe que existe uma situação de pessoas mais informadas, quer dizer, realmente você percebe que as pessoas mais carentes, elas não têm essa informação, né? Então existem movimentos nas redes sociais, eu acho que ainda falta muita mobilização de toda a entidade médica. Eu acho que os médicos, realmente, a gente não atacou esses movimentos. Eu acho que o movimento é muito individualizado no seu consultório e mesmo. Então, enquanto isso, né, existem grupos mesmo de estarem acabando com a vacina. Então, o que a gente está fazendo? Na minha questão do HPV, que eu tive vários movimentos, acho que foi o movimento mais forte, porque aí não era só a questão dos movimentos de vacina, mas das próprias famílias que falavam, não, a minha filha vai ficar abstinência sexual até o casamento, né? Então eu ficava com medo de estar... Então a gente fez muitas rodas de conversa, isso na parte, nós fizemos várias webconferências através da escola, fizemos uma pesquisa tentando desmistificar. Eu acho que nós hoje é fazer um movimento contrário, é fazer com que as pessoas, hoje o coronavírus pode ser um exemplo, quando está todo mundo pedindo a vacina, para que a gente levante a bandeira de que vacinar é uma prevenção. Importante. Então, eu acho que deste limão, fazer um mousse de limão, né? Um mousse, não mais uma limonada, um mousse, um bolo de limão, para que a gente possa incentivar a prevenção e desmistificar. Que o medo e o pânico, né? A gente sabe que o medo e o pânico imobilizam qualquer situação. Então a questão psicológica é a grande barra, é a vida. Eu acho que a questão psicológica do medo e a questão social do não acesso. Agora, o Brasil tem um sistema único de saúde. Nós temos os programas de saúde da família em todos os lugares. É uma questão de organização. Então eu peço... É gestão. Eu acho que não aceito menos de 95%. São Paulo tem, sim, condições, e todos os estados do Brasil têm.
bem, eu desafio, porque dá para ir de canoa, as equipes de saúde vão de canoa no Amazonas e tem muitos voluntários e podem vacinar sim. Doutor, Só uma coisa para completar. Qual é o estado do país que tem melhor cobertura e melhor tratamento e melhor controle dos pacientes de tuberculose? É o Pará. doutor Roncati, Nós estamos no meio da selva. você é cirurgião, quais são as exigências na área da cirurgia para um paciente em relação às vacinas? Em relação às vacinas, bom, uma cirurgia eletiva, né, onde você não é obrigado a operar numa urgência ou numa emergência, nós não temos uma orientação no sentido de se exigir que o paciente mostre que cumpriu aquela vacinação. Acho interessante a sua colocação. Poderíamos começar com isso. Com uma moça do representante do Estado, né? Não acho. Mas eu vou seja levar essa difícil. demanda. Mas, para você ter uma ideia, na época áurea do HIV, nós pedíamos, né, que a pessoa trouxesse um exame. Não por nada, porque você veja só, nós operamos Não, por tudo, diabéticos, nós operamos esquizofrênicos, nós operamos bipolares, nós operamos hipertensos, nós operamos pessoas que, se estiverem com essas doenças equilibradas, não há problema algum serem operadas. Agora, precisa nos mostrar que está equilibrada. E essa colocação que você fez é muito interessante. Como Então, o ecocardiograma. Ninguém opera sem o ecocardiograma. Você tem que estar com o coração equilibrado, né? Interessante. Então, a doutora Albertina e o doutor Roncati já vão pensar nisso como protocolo. Sem dúvida. Santa Casa está aí, né? Fechado, né, Lê? Inclusive aquela exigência também até trabalhista, né? De que o indivíduo depois tem que apresentar que os filhos foram... Você se lembra da biografia? Exatamente. Era uma exigência para conseguir a carteira de trabalho. Conta o que é biografia, Cláudio. O pessoal que está nos ouvindo não sabe o que é Vamos descobrir a idade da gente, mas não tem problema. Todo mundo aqui tem mais de 30. Era a fotografia da radiografia. Exatamente. Gente, vamos seguindo com mais um tema aqui. Olha, a psicóloga Cristiane de Murville, que está aqui com a gente, tornou-se escritora por desafio próprio, com a meta de ampliar seus próprios horizontes e também de seus futuros leitores. E de lá para cá lançou vários livros que mesclam ficção e realidade, promovem reflexões sobre o mundo atual e buscam inspirar as pessoas a buscarem uma vida mais leve, vibrante e também livre. O seu trabalho mais recente, O Pequeno Príncipe Visita São Paulo, que é esse livro aqui, que está nas minhas mãos. Ideia. A autora faz uma releitura do clássico de Exupéry, Linda ideia. Ilustrações e personagens do personagem em cartões postais da cidade. Olha, parabéns, é lindo. Cristiane, o que o Pequeno Príncipe encontrou em São Paulo quando chegou aqui? Eu vou dizer a vocês, para mim foi uma experiência fantástica fazer esse livro, porque enquanto eu fazia as ilustrações, eu pude ver o quanto a nossa cidade é linda, tem lugares muito bonitos. Então, o Pequeno Príncipe aparece, aparece no mercado municipal, aqui na Paulista, na frente do MASP. No pátio do colégio, onde vai ter vacinação? No pátio do colégio não, mas mas vários locais assim, e aí eu vi como a nossa cidade é linda e como precisamos cuidar desse nosso patrimônio, porque é fundamental. Me deu vontade de passear por São Paulo. Então, o livro também é um convite para as pessoas também conhecerem São Paulo e verem as belezas que existem aqui e com nossa responsabilidade Casa também das em relação Rosas. à Casa das Rosas. E o que tinham me muito pedido, linda. esse livro surgiu de um projeto da Toca Livros, que é uma empresa de audiobooks, né? E que justamente lançou o audiolivro do Pequeno Príncipe de Saint-Exupéry, e no lançamento, o Pequeno Príncipe de Saint-Exupéry está de graça, eles têm uma parceria com o metrô, tem vários títulos gratuitos, é um projeto da Biblioteca Digital da Toca Livros, que disponibiliza conteúdo gratuito para incentivar a cultura, né? E, enfim, me convidaram para fazer essas ilustrações, queria ter uma exposição, tal, que no fim nem acabou nem acontecendo, mas não faz mal, saiu o livro, né? E aí, o que me pediram era um Pequeno Príncipe que fosse universal, que todo mundo pudesse se ver lá no Pequeno Príncipe, porque no fundo somos todos príncipes e princesas, a questão é que precisamos nos comportar como tal. Não é? Então, um convite a que todos se comportem também como príncipes e princesas, lembrem que são príncipes e princesas,
Aqui nós já somos mais reis e rainhas, somos então, mais que velhos. sejam, né, reis e rainhas. E, enfim, assim que saiu, então, o Pequeno Príncipe, ele apresenta essa coletânea de ilustrações, é uma coletânea de ilustrações, e um Pequeno Príncipe que tem cara de japonês, é moreno, é loiro, é cadeirante, é cego, é adulto, é criança, então ele aparece em diferentes situações. Sim. Não é? Agora aqui você trouxe outras obras suas, A Vida Como Ela É. Até vai e vem. Aqui tem 2 volumes, é uma série de quantos? De 2 volumes. Até 2 volumes. E aqui tem uma trilogia. Essa trilogia que acontece na Chapada Diamantina, retoma toda a história de lá da região, desde a época do ouro e do diamante. A história acontece nas proximidades de Igatu, que é uma vila de pedra, construções muito em pedras, bem conhecida no município de Andaraí. E eu estudei a história da região e tudo e tal, para poder retomar justamente a história de lá, desde a época do ouro, do diamante, quando o Igatu chegou a ter mais de 10 mil habitantes. Hoje é um povoado que não tem mais de 400 habitantes. Né? E eu retomo toda essa história, desde aquela época, a decadência por conta da exploração, né, da extração dos diamantes lá, que acabaram decaindo com o tempo. Hoje em dia é uma reserva nacional ali, o Parque Nacional da Chapada Diamantina, então... Agora, eu já disse aqui que você começou a escrever por desafio próprio, mas por que a psicóloga tornou-se escritora? Você está mais escritora do que psicóloga? Então, olha, eu acho que ao longo da vida a gente vai juntando uma série de... vai formações, não é? Quer dizer, eu fiz psicologia, se você olhar, eu também tenho uma formação em ciência da computação pela USP também, então já trabalhei nessa área, então eu tenho um lado de humanas e de exatas, né? Então eu sempre fiquei nessa tensão entre esses dois lados. E aqui de biológicas. Né? E aqui de biológicas e de artes também, então quando eu pego Será que nos livros você é exatamente humana? Olha, eu não sei. Não, ela é exata. Digo assim, eu acho assim, o que eu procuro fazer nos meus livros é sempre trazer umas reflexões sobre a vida, sobre comportamentos, né? E ligando também, como no Caverna Cristalina, eu brinco com ideia de dimensões, de realidades paralelas alternativas, viagens no tempo. Então eu brinco com essas coisas, retomando também crenças da região. Porque quando a gente vai lá para não sei se vocês já tiveram oportunidade de ir para a Chapada Diamantina, mas em Igatu, por exemplo, lá tem noite que não tem lua, né? O povo vai lá para uma pedra, lá olhar as luzes, porque tem os fenômenos luminosos lá, que o pessoal não sabe o que é, já teve até documentário que foi feito lá, então surgem muitas suposições que são luminescências se desprendendo do solo, muito rico em cristais, que são seres de luz vagando na chapada, que são portais luminosos, tem milhões de coisas. Eu cheguei a encontrar ET. Sim, eu encontrei um senhor que acompanhava grupos turísticos. Que encontrou um ET. Não, esse senhor chegou para mim e falou que já encontrou ET. Ele dizia que eram ETs que vinham roubar diamantes. Aí eu achei tão engraçado ele falar que eram meus diamantes, né? Então, eu acabo explorando todas essas ideias. Lindo. Parabéns, Muito parabéns. Muito bem, vamos seguir para mais um tema. No mês das mulheres, a saúde do homem também merece atenção, especialmente quando se trata de problemas sexuais. A disfunção erétil, que é a incapacidade persistente de se obter ou manter ereção peniana adequada para o ato sexual, pode ter diversas causas, como alterações hormonais, lesões arteriais ou neurológicas e o uso de medicamentos ou drogas, entre outros. Mas a solução pode ser até simples, se diagnosticado e tratado corretamente. Exatamente, estamos no mês das mulheres, então, mas é um macho azul, Dr. Roncati. Perfeitamente, ela falou que é azul marinho também, não é? Então, e quais, dessas diversas causas, o que mais prevalece? Bom, veja só, essa é uma pergunta interessante, né? E que a resposta cabe aqui, acho que para todos pensarem. Veja só, Mauro, se você hoje imaginar um sujeito de seus 35 anos, que tenha lá algum problema financeiro, algum problema emocional, e ele tem a primeira disfunção da vida dele, dá a primeira brochada. A cabeça dele... O que acontece, doutora? A cabeça vai embora, porque a nossa educação ainda é grandemente machista. Então o sujeito não pode falhar, ele não pode errar, ele tem que pegar todo mundo. E é por aí que se faz a educação hoje. Então o que acontece?
ele fica perdido, porque a maioria das pessoas, a maioria dos médicos, não tem o hábito de tratar esse tipo de patologia. Por isso apareceram essas clínicas especializadas na saúde do homem, como apareceram também as clínicas especializadas na saúde da mulher. Antigamente ninguém sabia tratar uma endometriose, ninguém sabia tratar um HPV, não é? Então hoje nós temos essas clínicas. O que você falou que aqui pode ser simples, né? Ser diagnosticado e tratado corretamente. Então, o que é que se oferece para esse paciente? Tratamento. Não é remédio para você ter uma ereção e mostrar que você é macho. É tratamento de verdade, tratamento médico, consulta médica, acompanhamento, exames específicos para diagnosticar o problema com correção, e esse é o primeiro passo. Diagnosticou com correção, atendeu com correção, tratou com correção. O médico para isso é o urologista. O médico para isso, ele pode ser urologista sim, seria ótimo que fosse, mas não necessariamente. Pode ser um cirurgião que se especialize nessa área, né, e que tenha um mínimo de conhecimento de inteligência cirúrgica na área para poder ajudar este paciente, não é? E que tenha essa sensibilidade, essa finesse de perceber onde vai chegar esta disfunção. Na parte emocional, na parte ali cognitiva, na parte de relacionamento, né? Você está falando de disfunção erétil. Se você pensar em ejaculação precoce, que aquele paciente que tem uma ejaculação em 1 minuto, em 30 segundos, ou até antes da penetração, imagina o grau de impacto psicológico nesse sujeito. Né? E eu vou te falar, hein, Mauro? E na parceira. E na parceira. A maioria dos jovens, nós atendemos jovens de 18, 20 anos, ô Gradinho. Ele vem lá e diz assim, ô Albertina, eu vou perder minha mulher. Ela vai embora. É assim. É outra jovem que quer ter relações naturais, normais, agradáveis. Então, veja só, 45% dos homens, 45%, estou falando, tem ejaculação precoce. A partir dos 50, 60% tem um determinado grau de disfunção erétil. Então, qual é a minha recomendação? Quanto antes, procure tratamento especializado. Por quê? Porque é mais fácil de tratar, é mais simples de atingir um resultado. E o tabu de procurar ajuda? O tabu de procurar, Albertina, 2% vão às clínicas. O resto fica tomando cerveja, mentindo para os amigos. Isso. E as mulheres não só e usando gel. Mentindo para si mesmo. Para si mesmo. Muito bem, doutora. Mentindo para si mesmo, porque você sabe que, já disse aí um ex-presidente, que quanto mais você fala mentira, ela acaba se tornando uma verdade, né? Então ele vai mentindo para si mesmo e começa a acreditar que aquilo é uma verdade. Chega em casa bêbado, né? E vai dormir. Tem um comportamento também que não ajuda, né? As mulheres, elas têm me falado ontem, né, no meu consultório, ou na vida, no dia a dia, as mulheres dizem assim, doutora, não dá para abordar. Não dá. Ele nem quer fazer carinho, porque ele acha que vai falhar, então ele fica paralisado. Então, a pessoa não tem coragem de falar. Se você e a mulher aborda permitir, e eles dizem não. Se você me permitir, eu atendi outro dia, porque nós atendemos casais, viu, Mauro? Que eu acho espetacular. Eu sempre digo que essa é a mulher que ama o sujeito. Ela vai junto. Vai junto. Não é? Bom, eu tenho casais que a mulher se manifesta, viu, Cristiane? E ela às vezes diz o seguinte, doutor, nós temos 4 filhos. Eu nunca tive um orgasmo. Meu, dá um dó, porque o sexo agradável, saudável, ele é absolutamente fundamental. Como você falou das vacinas. Pelo amor de Deus, esse sujeito vai sentir-se melhor, vai ter mais disposição para tudo, libera endorfina, serotonina, dopamina, que são os hormônios da alegria, pelo amor de Deus. Então, imagina essa senhora, Albertina. Então, e aí 4 filhos. Ela diz assim para mim, olha, e aquelas assim, que de repente, olha, eu tô com um namorado agora, eu me separei, eu amava esse meu namorado, só que agora é impossível conversar com ele. Então, o grande problema é que as mulheres, elas abordam, ou então chegam até nos finalmente. Olha, você não quer procurar o médico? Não, eu estou bem. Eu estou só cansado. Ele está com uma disfunção erétil. Tem aquele filme que os dois vão para o psicólogo,
o Lee Thomas, aquele que faz o Homem de Preto também, como é que é? O Jeff Lee Thomas, né? Ele com aquela atriz famosa também, os dois vão para o psicólogo. E ele não quer ir de jeito nenhum. Ali o caso era o casal que não se entendia bem, mas também havia uma disfunção erétil. E ele não quer ir, ela marca, ele acaba indo a contragosto e acaba sendo uma maravilha para ambos, voltam a ter uma vida natural, normal, saudável e agradável. Pessoal, perguntas do público para a gente fazer, o tempo está correndo. Jaime do Jardim Bonfilholi, doutora Albertina, pergunta: por quanto tempo o vírus da AIDS pode se alojar no organismo sem se manifestar? Essa é uma pergunta importante, porque as pesquisas mostram de 5 até 15 anos. Então, uma das coisas muito sérias é achar que faz o exame de HIV e que deu negativo hoje, então estou limpo. É isso. Ele está limpinho. Não é. Quer dizer, então é muito sério, porque pode ficar 5 anos, a data, mas não se manifestar. Mas eu acho que mais grave do que a disseminação e que não se preocupa é com a hepatite. Nossa, Quanto tempo demora para a hepatite se manifestar e o indivíduo às vezes adquiriu, e as lesões que vai acontecer ali se ele não tiver um tratamento à altura. Cristiane, a Marta de Santo Amaro pergunta se os testes vocacionais são plenamente confiáveis. Olha, eu acho que o processo de orientação profissional, ele não pode se reduzir aos testes só, né? Porque os testes, às vezes, o tipo de teste que é feito, né? Que teste em questão? Tem alguns que são, assim, muito, enfim, tem sua, direcionado, tem sua limitação, né? Então, eu acho que uma orientação profissional, ela tem que ser mais ampla, né? Não ficar só focada nos testes. Doutor Roncati, a Lilian Santo André pergunta se o Brasil está se tornando uma referência mundial na área de cirurgia reparadora. Não tenha dúvida. Está se tornando, não. Já é. Você tem hoje as escolas médicas, aí, por exemplo, aqui em São Paulo, a Santa Casa, a USP, a Escola Paulista, né, outras como Santo André, etc., Santo Amaro. Nós temos ali um número de cirurgias reparadoras que é incalculável. E, sem dúvida nenhuma, o Brasil já é, e muito mais São Paulo, né? Exatamente. E não podemos esquecer, por exemplo, de Bauru, onde tem aquele centro de reparação de lábio leporino, que é São Paulo, você tem um centro nacional, né? Cirurgias oftalmológicas, é espetacular. Doutor Álvaro Gradim, a Janete de Santana pergunta a sua avaliação sobre a proposta de reforma da Previdência aprovada ontem na Assembleia Legislativa de São Paulo. Quais serão seus desdobramentos? Pergunta a Janete de Santana. Aliás, que confusão, hein? Lamentável a evolução. O governo se negou a ter um diálogo com as classes, com os respectivos setores do serviço público, independente da categoria, desde o mais alto funcionário do Estado até o menor funcionário, e infelizmente todos serão atingidos abruptamente. E eu acho que uma das coisas mais graves que tem é exatamente a pensão daquela pessoa que vai herdar a pensão do falecido, que era um servidor público, e que ela passa a receber 50%, e dependendo do tempo de casamento, do tempo de vida conjunta, chega a reduzir até 4 meses apenas. Se a reforma da Previdência, pergunta minha agora, se a reforma da Previdência no Estado ou nos Estados, se isso tudo tivesse acompanhado a reforma federal, tivesse sido feita lá, teria outro desdobramento? Eu acredito porque isso ficou por conta de cada estado fazer a sua. Eu acredito que a reforma do Estado de São Paulo ela é muito mais agressiva. Não, eu tenho certeza, ela é muito mais agressiva. Ela foi maior do que a do rei. O príncipe aqui foi maior que o do rei. E ele realmente ultrapassou a reforma federal. E muito. Doutora Albertina, Vera de Embu das Artes pergunta a sua opinião sobre a política da ministra Damares Alves, que prega abstinência sexual de jovens e adolescentes. Bem, na verdade, a minha opinião não é uma opinião, é uma certeza da evidência científica. Os países que gastaram milhões fazendo abstinência, como os Estados Unidos, vários estados que eu tive contato com as pessoas e tem trabalhos científicos, aumentou a gravidez.
nesses estados que implantaram na era Bush, abstinência. 2016 teve uma evidência de 224 trabalhos mostrando que a abstinência absolutamente não reduz pelas características do adolescente, que é contraventor, que ele diz, se eu estou proibido agora eu vou fazer. É a lei seca, né? O que fez a lei seca? Proibiram alambiques e máfia, né? Então... Bebiam às escondidas. Então, bebia às escondidas e criava um comércio paralelo. Bem, então o que eu acho? São Paulo é um país. Eu tenho muita autoridade para falar, porque eu coordeno um programa há 30 anos que reduziu a gravidez da adolescência em 20 anos, foi apresentado e ganhou prêmios em 55% a gravidez. Não tem nenhum país da América Latina, nem o Reino Unido, reduziu em 55%. Por quê? Nós oferecemos diálogo, rodas de conversa, profissionais preparados para acolher o adolescente, distribuição de métodos anticoncepcionais, o preservativo e, veja, em nenhum momento a postura foi de juízo e de crítica. Ontem foi lançado um programa em São Paulo, Gravidez é para toda a Vida, onde nós vamos discutir nas escolas um vídeo falando sobre os métodos, falando sobre as consequências da gravidez na adolescência e criando um concurso de youtubers para que os adolescentes nas escolas, os estudantes divulguem, eles vão ganhar, eles vão se inscrever e fazer. Porque o youtuber é, na verdade, o cara mais ouvido. Então, se esse adolescente vai lá, para que ele fale. E a ideia é rodas de conversa assim, nas escolas, nas unidades básicas, nas casas do adolescente, que foi uma proposta exitosa, e da família. Eu acho que a família tem uma roda de conversa. Porque quem está me ouvindo, eu sou mãe, sou avó. Você acha que eu vou falar para o meu neto de 13 anos, não transa? Quer dizer, ele vai falar, por que não transa? O outro, de 9 meses, falou, lua de mel, 9 anos. Lua de mel é um lugar? Dá para viajar sem casar? Quer dizer, sabe? Então, foguete. Então, o de 9 anos, quer dizer, ele já está ouvindo. Já está ouvindo. Então, veja, não se trata de colocar cinto de castidade. A gravidez, eu me ofereci para falar com a Damares, me ofereci para o ministro, para colocar, nem o ministro Mandetta concorda. Doutora Albertina Duarte, o nosso tempo acabou, a sua despedida bem rapidamente, seus canais. Bem, então, o meu canal é doutora Albertina Duarte Takeuchi, eu estou à disposição, tem um livro que nós temos agora, Maternidade na Adolescência, escrito com Portugal, Guiné-Bissau e Brasil, então, que foi feito antes, mas agora é oportuno do lançamento, né? Foi feito ano passado. E aí o que eu quero repensar é que a gente fale mais, fale sobre sexualidade, fale de prevenção. O pacto da omissão é o pacto do silêncio. Então, e o silêncio, ele causa mais problemas. Doutor Cláudio Roncati, palavra final e os canais. Obrigado, muito obrigado mais uma vez pelo convite, esse maravilhoso programa que eu gosto muito e que orienta muito as pessoas, orientação, diagnóstico e tratamento. Essa é a minha palavra final. Muito obrigado. Cristiane, palavra final, seus canais. Então, eu agradeço muitíssimo, foi um prazer estar aqui com vocês, gostei muito e deixo o endereço do meu site, então, que é o cmurville com 2 Ls.com.br. Doutor Álvaro Gradim, palavra final, seus canais. Bom, nada mais do que agradecer imensamente a oportunidade de estarmos aqui, falar um pouco de saúde, falar de prevenção, como se diz, que eu acho isso extremamente importante, tirar a cisma da população de que vacina não é importante e, logicamente, poder levar uma palavra de esperança para que todos possam não ficar tão desesperados com relação ao coronavírus aí. Muito obrigado pela presença de todos. Em nome da equipe do programa Gente que Fala, a ginecologista e obstetra doutora Albertina Duarte Takeuchi, o cirurgião plástico doutor Cláudio Roncati, a psicóloga, escritora e ilustradora Cristiane de Murville e o médico pneumologista doutor Álvaro Gradim. Na mesa de som com a gente hoje o Fabiano Souza, na gerência técnica da Rádio Trianon Sérgio Souza, apresentação minha Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção geral do jornalista Fausto Camunha. Do outro lado do Gente que Fala, você ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência, tchau, até amanhã.